Segura sua Bíblia aí em Efésios, porque nós vamos estar nessa carta aos Efésios. E o tema dessa noite, para você que gosta de anotar, você que está online, você que vai ouvir no podcast depois, é firmeza no propósito. O tema dessa noite é firmeza no propósito. Nós cremos que uma igreja que permanece firme, ela vence. Ninguém falou amém. Opa, uma pessoa. Uma igreja que permanece firme é uma igreja que avança. E esses 21 dias que nós falamos aqui, foram 21 dias que nos trouxeram para mais perto de Deus. E agora, não levantando uma questão de julgar, como eu falei, você não deve julgar alguém que não fez, alguém que comeu alguma coisa, alguém que postou, pastor, nossa, ninguém fez isso não, né? Porque nossa igreja só tem crente aqui. Mas tem lugar que a pessoa fala, gente, você viu lá que fulano comeu isso? Não é para comer, gente. Não é para comer o que você não quer comer, é você e Deus. Faz esse propósito com o Senhor. Então, a questão de ser constante em iniciar um projeto e ir até o fim, agrada a Deus. A questão de nós fazermos um jejum coletivo com a igreja é simplesmente para dar o estalo dentro de você em ser constante. Nossa, pastor, estou com a consciência pesada, porque eu até iniciei, mas eu não consegui finalizar os 21 dias. Você acabou de ver que você é inconstante. E eu não estou te julgando, porque eu, por muitas vezes, a igreja fazia o jejum de 21 dias. Posso confessar aí? Eu não era pastor ainda. Porque talvez eu sendo pastor, talvez eu quase morreria, mas faria, né? E eu falava, eu sou só um membro mesmo, ninguém está vendo. E aí eu comia no escondidinho, não conseguia fazer jejum de 21 dias. Até que eu fui criando essa prática. Eu conseguia fazer de uma semana, conseguia fazer de 2. Aí tem um dia que a gente fez um de 21 dias, mas de outra coisa, até chegar ao ponto de nós conseguirmos. A questão é, nós não desistimos, nós não iniciarmos projetos falidos e aí ficarmos decepcionados porque nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Quantos me contaram que ficaram felizes por... no ano passado, agora, no final do ano, nós fizemos a formatura do Legacy, e agora eu estou chamando de Legacy, você vai começar a ouvir esse nome, porque não é Estudo Bom Pastor mais, é Estudo Legacy, porque o que nós estamos iniciando aqui, eu creio que meus filhos vão entrar nessa faculdade um dia, eu creio que os seus netos vão estar estudando um dia, eu não estou iniciando um projeto falido, e eu queria que a igreja desse um amém comigo, aleluia? Você crê que de Delaware, desse lugar pequenininho aqui, pode sair uma faculdade que vem pessoas e jovens de outros lugares para estudar e fazer residência aqui e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando, para depois ser enviado? Essa é a visão. Eu não estou aqui para fazer o estudo bíblico toda semana, mais uma vez. Não, nós estamos atrás de uma visão que o Senhor nos deu. Essa semana eu tive um exemplo, na verdade, antes da neve. Semana passada estava tão ruim aqui sem você. Não sei se você viu online, mas eu estava aqui sozinho, tudo vazio aqui. Na verdade, tinha uns obreiros ali atrás me dando um amém ali, me encorajando, porque depois eles iam me ajudar a desmontar antes da neve. Mas existe uma coisa diferente que acontece quando a igreja está junta. E semana passada nós cancelamos não, né? Movemos o culto para online aqui. Em Salisbury, eles assistiram junto conosco, porque eles estavam em uma reforma lá. E essa reforma, ela iniciou assim. Alguém chegou para mim e falou, pastor, nós precisamos mudar esse púlpito para lá. Porque onde o púlpito está, não está cabendo mais gente. E eu falei, irmão, mas vai gastar muito dinheiro, e a gente não pode gastar agora, e tem que mudar isso aqui para lá, a gente tem o culto. Ele falou, pastor, tudo o que eu preciso é de um sim do Senhor. Eu falei, mas e o dinheiro? Não esquenta. Eu estou dando a minha palavra que até o próximo culto vai estar pronto. Tá bom. Falei, então vai para cima, irmão. Dinheiro não conta comigo não, mas autorização assina embaixo aqui, ó. Pega essa assinatura aqui com mais R$5,50, você compra um café no Starbucks. Aí o que acontece? 3 dias depois, ele me manda as fotos. E se você não viu, dia 1º, se você for lá, você vai ver como que está linda a igreja lá. Trocaram o púlpito de lugar, colocaram carpete na igreja inteira, outra igreja, está cabendo mais 30 cadeiras. Comprou bateria, comprou mesa nova, e aí ele mandou a foto, e aí, isso aqui que é o ponto que eu quero compartilhar com você. Ele falou assim, missão dada, missão cumprida. Não é projeto falido. Então, hoje, quem é que pode confiar em você? Porque eu confiei nessa pessoa, mas se essa pessoa me decepcionasse, na próxima vez que ela falar, deixa comigo, deixa com você. Pode deixar que eu vou deixar com você.
Então nós estamos perdendo o nosso crédito com a sociedade e com Deus, porque nós estamos iniciando projetos falidos. Se você perder a confiança de Deus, acabou. Graças a Deus que Ele é misericordioso e Ele confia em nós. Eu queria, não sei se a mídia tem aí uma foto que eu passei para eles, não sei se a televisão vai funcionar, mas aqui para a tela inteira, se tiver. Essa foto aqui, olha, é o dia da nossa primeira ceia lá em casa, na pandemia, antes de iniciar a igreja. Esse aqui foi o primeiro culto, eu estava até mais jovem ali, entendeu? Eu estava tirando a capa de líder de jovem para ser pastor. E nesse dia aqui, setembro de 2020, todo mundo de máscara, ninguém querendo ir, e nós abrimos a nossa casa porque não tínhamos um lugar para reunir, e aqui nós estávamos fazendo a primeira ceia da igreja. Um mês depois, nós já estávamos aqui na igreja. E eu queria mostrar isso aqui para você entender o seguinte: foi lindo o começo, mas se nós não estivéssemos aqui hoje contando, seria um projeto falido. Então, nada que você inicie pensando assim, se não der certo, amém, a gente tentou. Não, é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, Ele está com você. Se Ele está com você, Ele vai cumprir. Basta eu e você depositarmos a fé nele e permanecermos firmes. Deus não se impressiona com a nossa iniciativa. Deus, Ele ama a nossa persistência. Anote isso para você não esquecer. Deus, Ele não está impressionado que você iniciou um projeto grande. Ele está querendo ver, Ele quer amar, se você está persistente naquilo que Ele te deu. Deus, Ele nos chama de vitorioso e a palavra dEle nos dá ferramentas necessárias, está aqui dentro, ferramentas necessárias para nós permanecermos firmes na nossa decisão. E é aqui que eu quero caminhar com você. Firmes na nossa decisão de seguir a Cristo. Porque pode ser que você já parou a academia que você iniciou no começo do ano, pode ser que você já parou aquele projeto que você estava querendo fazer, pode ser que você já desistiu de alguma coisa antes de acabar o primeiro mês. Mas hoje nós queremos falar sobre o que essa palavra nos dá, ferramentas para nós permanecermos firmes na nossa decisão por Cristo. Não deixe com que o mundo venha te abalar. A igreja primitiva, voltando lá atrás para a gente cair lá em Efésios, onde você está aberto aí, a igreja primitiva, quando eles iniciaram em Atos 2, e a base da nossa igreja é Atos 2, 42 ao 47, se você quiser ler depois em casa, esse é um modelo que toda igreja deve seguir. Por que essa igreja era perseguida e não desanimava? É porque não faltava os 5 propósitos que nós seguimos. Não faltava palavra, não faltava oração, não faltava adoração, não faltava comunhão e não faltava o serviço no reino. Vou falar de novo para alguém que já estava lá na terça-feira tentando ver se ia cair neve. Não falta palavra, não falta oração, não falta adoração, não pode faltar a comunhão e não pode faltar o serviço na casa de Deus. Se uma igreja não está estabelecida com essas 5 funções funcionando, não existe igreja ali. Porque uma igreja que ela recebe o avivamento, e nós ouvimos isso aqui nessa noite aqui, essa igreja ela permanece fiel, fiel até o fim. Volta no capítulo 1 aí que eu quero ler para você o versículo 1 e 2 de Efésios. Obrigado, mídia, por mandar a foto aí. O capítulo 1 de Efésios aqui, Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para uma igreja que estava passando por um drama. Uma igreja que estava vivendo dentro de uma mini Babilônia. E nós vamos olhar um pouquinho mais sobre isso, porque quando ele se apresenta aqui, ele fala no versículo 1 e 2 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis a Cristo Jesus. Se você tem a Bíblia de papel, marque isso. E fiéis em Cristo Jesus. Ele já está encorajando os irmãos. Eu sei que vocês são crentes, mas eu estou encorajando vocês. Olha, vocês são fiéis. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os cristãos aqui que viviam em Éfeso, eles tinham que blindar os seus olhos, a sua mente e o seu coração para não deixar ser levado a práticas pagãs.
Éfeso aqui era considerada uma capital que na época, onde navios se atracavam ali, tanto para comércio, tanto para turismo, porque era como se fosse a Nova York hoje, né? Um lugar assim de comércio, um lugar central, mas existia algo que estava contra os cristãos daquele lugar. Era uma cidade idólatra, tinha um templo dedicado a uma deusa que chamava Diana. Essa deusa chamada Diana era considerada a deusa da fertilidade. A estátua dela era uma estátua cheia de seios, representando fertilidade. E sabe o que acontecia nesse templo? Na cidade. Os cristãos tinham que passar ali. Nesse templo, onde eles adoravam essa deusa da fertilidade, essa deusa da abundância, ali tinha sacerdotisas, não existia mais sacerdote dentro daquele. As sacerdotisas, elas andavam sem topless, dentro do templo e ao redor do templo. E eles faziam relações sexuais dentro do templo, porque consideravam uma relação holy, santa, ali dentro, entregando para essa deusa. E você imaginou já isso acontecer dentro da igreja? Eles ali, imagina você, o cristão, passando na calçada de um templo desse e passando pessoas ali seminuas na sua frente. O que você vai fazer? Você vai ter que blindar os seus olhos, você vai ter que blindar a sua mente, você vai ter que blindar o seu coração. E o mais, o comércio girava em torno desse templo. Existiam chaveirinhos, existiam as coisinhas que eles faziam, os artesanatos, que tudo simbolizava aquela deusa. Ou seja, tudo ao redor incentivava eles a abandonar esse Jesus que estava somente dentro do coração deles. Como é difícil, irmão, nós permanecermos adorando um Deus que a gente não consegue ver, sem querer construir um ídolo para nós. Porque Moisés, quando ele ficou muito tempo no monte, sabe o que o povo fez? Eles falaram assim: Moisés está demorando demais. A gente precisa de um Deus que lidera nós. Vamos fazer um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro porque eles precisavam ver. Não, você e eu não precisamos ver o que Deus está fazendo. Nós precisamos apenas confiar que Ele está fazendo. E Paulo aqui, ele está incentivando a igreja de Éfeso, e eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje para ser incentivado por Ele, porque hoje não é diferente. Hoje é difícil também viver uma vida consagrada dentro da nossa sociedade. Os lugares que a gente vai, pessoas levantam ídolos de toda forma, pessoas estão com palavreados que às vezes, se você ficar ouvindo demais, você está repetindo aquilo ali sem você perceber. Nós estamos vivendo em um lugar, em uma sociedade, que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer construir alguma coisa para a gente ver. Eles ficaram firmes no propósito. A minha decisão por Cristo foi verdadeira. Aí sabe o que aconteceu com essa cidade idólatra? Ela era conhecida como uma cidade que adorava a deusa Diana. E agora, 200 anos depois, foi conhecida como a cidade dos cristãos. Hoje você pode visitar lá algumas ruínas onde existem igrejas. 200 anos depois, eles construíram a igreja deles. Nós só temos 4 anos que está aqui, então nós estamos bem. Dá para esperar para construir a nossa igreja. Mas pensa nisso, não é um lugar que vai fazer eu e você ficar mais feliz. Eu acho lindo quando vem irmãos e falam assim: nossa, pastor, legal, né? A igreja de Salisbury tem lugar deles, e nós aqui? Ué? Igual aquele carinha da internet, né? Tá aqui? Não, mas eu estou falando um lugar nosso, né, pastor? Ah, nossa, quer uma coisa para você? Sabe o que o conforto faz? O conforto te coloca em um lugar de perigo. Conforto demais coloca você em risco. Eu creio que o Senhor, sim, não estou desanimando o seu coração, eu também oro para que o Senhor nos dê um lugar onde a gente não precisa montar e desmontar todos os dias, mas eu creio que o preparo para que esse dia chegue, ele é necessário para que eu e você não venhamos cair no conforto e pensar que agora nós não precisamos fazer nada na casa de Deus e nós vamos desleixar. O que os cristãos passaram aqui, eles foram perseguidos.
por 200 anos, reunindo nas casas, sem ter igreja, e eles cresciam. O Atos 2, que aconteceu o grande avivamento, em um dia, irmã Silvana, mais de 3.000 pessoas se converteram, e nenhuma dessas pessoas tinha igreja. Porque se tivesse um templo, ia ser a primeira mega church, que seria do templo passado. Mas não existia templo, mas todos reuniam de casa em casa, repartindo o que tinham. Não existia necessidade entre eles, porque todos tinham a mesma mente, a mente de Cristo. Uma igreja que tem a mente de Cristo, essa igreja não vive em necessidade. Sabe qual é o problema? Nós não estamos firmes no propósito, nós estamos firmes no nosso propósito. Explica melhor, pastor. Obrigado. Nós queremos vir para a igreja, nós queremos ouvir o que nós queremos vir para a igreja, nós queremos fazer o que nós queremos, então nós estamos vivendo o nosso propósito. Quando eu venho para a casa do Senhor, eu venho para servir naquilo que Ele quer, eu venho para adorar a Ele e não se tem alguma coisa aqui. Aí nós se tornamos pessoas ameaçadores do propósito. Porque eu viro para alguém e falo assim, se você não me colocar nessa posição, eu estou fora. E deixa eu você que lidera algum grupo, você que vai iniciar o GPS agora, no dia em que alguém te ameaçar assim, sabe o que você faz? Um beijo, vai viver sua vida. Nós iniciamos dentro dessa casa aqui com 10 pessoas, ou menos, sei lá quantas pessoas que tinha ali. E eu não tenho problema de trancar aquelas portas ali e reunir na minha casa com quem quer. O que eu não quero é pessoas querendo viver o propósito delas dentro da casa do Senhor. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum. E a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. Por quê? Porque tem gente querendo viver dentro da casa de Deus o propósito que Ele quer. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. É assim que é a oração que Ele nos ensinou. Que seja feita na terra assim como é no céu, e não na minha casa, e não na minha mente, do jeito que eu penso. Então a nossa constância tem o poder de transformar a cultura ao nosso redor. Eu e você, nós somos chamados para estar nesse lugar aqui, para nós transformarmos a cultura que está ao nosso redor, e não deixar com que a cultura nos amolde, e não deixar com que nós também, porque nós não nos amoldamos à cultura do reino, venha impedir alguém de entrar aqui. Sabe qual é o maior motivo das pessoas não virem para a igreja? Não é uma pregação ruim. Não é um pastor que não cuida. Não é nem os escândalos que existem na igreja. É o crente que machuca o outro. É o crente que não vive o cristianismo lá fora. É isso que impede as pessoas de entrarem dentro da igreja. A pessoa, ela pode entrar aqui e não ter um louvor, ter um pastor que não sabe nem ler. Tudo bem, a pessoa está aqui, existe a presença de Deus. Mas se um crente não vive o cristianismo, ele decepciona o outro. Tem algumas semanas já que eu comecei um negócio com a minha filha. Agora que eu estou mais flexível, eu estou chegando para pegar ela na escola, né? Eu passo para pegar ela na escola e eu falei com ela, nós vamos ter o Jesus Moment. O que é isso, papai? É um momento com Jesus dentro do carro. Toda vez que eu pegar você na escola, nós vamos ler um versículo, você vai ler em inglês, coloca em inglês lá para ela ler, e aí nós vamos falar sobre o que aquele versículo falou. Tá bom, papai. Beleza. Um dia eu cheguei na escola dela para pegar ela, eu estava vendo um Reels de um pastor, e ele pregando ali, falando, você tem uma cruz, você tem que carregar sua cruz, e tal, e na hora que ele acabou, ela, eu senti aqui. Eu falei, o que você sentiu? Senti o Holy Spirit. Eu falei, que bênção e tal, mas eu não entendi esse negócio da cruz não, porque eu não tenho a minha cruz. Aí eu falei com ela, você tem sua cruz sim. Não tenho, que cruz que eu tenho, papai? Eu falei, você gosta de fazer homework? Aí ela, essa é a minha cruz, agora eu descobri que eu tenho uma cruz. E foi tão lindo aquilo ali, porque é genuíno o coração deles. E eu fiz aquilo por 2, 3 dias. No 4º dia, sabe o que eu fiz? Eu entrei no carro, porque o meu carro tem um suporte. Se eu coloco o celular aberto ali para ela ver e ler, aí a gente conversa. Eu deixei o celular apagado, fingi que eu esqueci. Peguei, oi, tudo bem? Amém, aleluia. Comecei a dirigir ela. Vamos? Vamos o quê? Vamos, papai.
falei, vamos para onde? Ela, Jesus Moment. Aí eu falei, ela pegou. Você tá vendo que é eu e você que temos que set the pace? Eu não sei como que isso traduz no português. Nós que temos que determinar o que deve acontecer. É eu e você que temos que determinar qual a cultura que nós queremos criar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. É eu e você que fazemos isso. Eu fiz com ela 2, 3 vezes e depois foi ela que estava me lembrando. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Nossa, você não começou ainda não, pastor? Meu Deus. Eu não vou ler a parte do versículo 10 ao 13, mas vai lá para o capítulo 6. Porque aqui no capítulo 6, que o diácono Rodrigo leu para nós, ele fala sobre essa firmeza do propósito. Versículo 10 ao 13 aqui, Paulo ele incentiva os cristãos a ficarem fortalecidos, ele incentiva os cristãos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as autoridades, os dominadores das trevas, nas regiões celestiais, as regiões espirituais, e aí ele nos incentiva a resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. Paulo enfatiza aqui que a nossa força, ela vem de Deus. E que nós devemos lutar com as armaduras de Deus e não com as nossas. Então, se você gosta de anotar, anota esse ponto aí. A nossa firmeza não vem do nosso conhecimento, mas da nossa aproximação de Deus. A sua firmeza na fé, a minha firmeza da fé, não vem com o nosso conhecimento, mas é nós aproximarmos dele. Eu quero ler para você Tiago capítulo 4, não precisa sair de Efésios, deve aparecer aqui, Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Está vendo que não está na mente, está no coração? Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração de vocês. Então, não pense que você vai vencer o diabo com essa boniteza que você tem, porque você é até lindo. Mas não vence o diabo com a boniteza. Você acha que o inimigo vai virar assim, ah não, muito bonitinho. Não, esse aí é muito bonitinho, não vão levar para o inferno não. Ou você acha que o seu sorriso, não gente, olha que sorriso bonito, vou levar para o inferno. Não, imagina esses dentes queimando no inferno. Não é isso também. Não é a sua influência. Nossa, tem mais de 10 mil seguidores, não levo essa para o inferno. Não, você vai também. O seu tempo de igreja, o tamanho da sua Bíblia, o seu título, nada disso vai fazer o diabo ficar com medo de você. Eu estava lendo um livro e esse autor, ele é um pastor de uma igreja tradicional e ele fala de um aperto que ele passou em um aconselhamento. Que ele abriu a Bíblia dele num dia de aconselhamento, ele foi ler a parte de Efésios aqui, que fala sobre as lutas, para uma jovem que estava no gabinete dele, e ali, quando ele começou a ler, a jovem virou o olho e caiu possessa no chão. E ele, que isso? Isso não acontece com o crente, porque na teologia que ele tinha conhecido era, cristão não fica possesso. Aí cai alguém possesso na frente dele e fala que é cristão. Bugou a mente dele. E ele começou, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, 12 horas, orando e não sair em nome de Jesus. Aí ele ligou para um amigo, o amigo falou assim, tem um amigo aqui, tem um pastor, que ele é da igreja pentecostal aqui pertinho, aqui, vou chamar para ele. Aí chamou o pastor da igreja pentecostal. O pastor chegou lá, ajoelhou assim e falou, sai em nome de Jesus. A menina levantou, 12 horas depois do homem orando em cima dela. Ai, nossa, o que aconteceu? Aí o pastor ficou assim, eu estava falando a mesma coisa que você. Eu estava falando em nome de Jesus. E aí esse pastor virou para ele e falou assim, mas o diabo não tem medo de alguém falar o nome de Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele precisa conhecer quem é você. É eu e você que temos que apresentar e falar, não. Aqui não, Satanás, porque eu sou filho de Deus, eu sei a minha identidade, eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, e agora você não vai ficar aí nesse corpo não, porque eu não te pertence. Sai agora em nome de Jesus, e tem que sair.
Tem que sair. Se você sabe da sua identidade, você sabe de quem te chamou, não existe poder das trevas que vai prevalecer contra você. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Não existe poder das trevas que pode resistir a um cristão que sabe da sua identidade, sabe se submeter a Deus. Sabe por quê? Submeter a Deus também não afasta o diabo, porque tem muita gente que submete a Deus, mas não faz a vontade dele. Submeter é fazer a vontade. Se eu me submeto a Deus, eu estou fazendo a vontade dele. E o texto aqui nos diz, olha, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Ou seja, faça a vontade de Deus e o diabo perderá a batalha sobre você. Quer botar o inimigo para correr da sua vida, da sua mente? Quer botar o inimigo para correr? Submeta à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Não é um vir à igreja, é submeter a Deus e fazer a vontade dele, mesmo que não seja a sua. Deus está falando aqui nessa noite. Eu e você precisamos submeter e fazer a vontade de Deus, para que assim o inimigo venha sair das nossas vidas. O que acontece é que nós estamos escutando o que Deus está falando, e a gente fala, não, eu sou crente, eu vou na igreja, mas aí você escuta algo que não vai de acordo com os seus planos, você fala assim, lá, não estou escutando. E aí Deus está assim, escutou sim, só não quer obedecer. E aí Pedro escreve, na sua primeira carta, ele fala assim, cuidado, porque o inimigo ele fica ao derredor, esperando para cirandar com você. Jesus falou isso com Pedro, Pedro, o inimigo, ele ia cirandar com a vida de vocês, mas por causa de mim, eu não permiti isso. Pergunta para Pedro o que é esse negócio de firmeza no propósito, porque ele é aquele que virou para Jesus e falou, Jesus, eu vou contigo até a morte. Aqui estamos juntos, Jesus. Aí Jesus olhou para ele, tá bom. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus volta e ele conversa com Pedro. E Pedro, eu acho que até de cabeça baixa assim. E aí Pedro, você me ama ainda? E aí ele chama Pedro para viver uma intimidade e não uma submissão falsa. De falar, estou contigo, mas de ruim estou fora. Aí Pedro fala, o senhor sabe que eu sou um cara que tentei todas as coisas, mas o Senhor conhece o meu coração. Aí Jesus dá uma grande responsabilidade para ele. Inicie a minha igreja na face da terra. Porque agora você vai me amar de verdade. Quando Paulo tem um encontro com Jesus, o Saulo, né, que antes era Saulo, agora é Paulo. Quando ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho, indo para Damasco, sabe o que acontece? Jesus visita o profeta e fala assim, pode receber Saulo, porque agora ele vai aprender a sofrer pela minha causa. Ou seja, agora ele vai aprender a se submeter e ser obediente a mim. A obediência traz benefício. Até os dias de hoje, eu e você, nós vivemos em um tempo onde existe muitas coisas querendo fazer eu e você ficarmos mornos, rasos. Eu consegui pregar só um ponto dessa mensagem, talvez semana que vem eu continue a mensagem. Mas eu quero finalizar com isso aqui. Porque eu vejo que existem muitos devocionais do ano aí, que muitos estão fazendo. E eu estava esses dias refletindo, e o Senhor falou comigo, olha, cuidado com esses devocionais, porque eles são maravilhosos, porque eles trazem para você um up, eles te dão uma injeção de ânimo, eles te dão uma direção, mas o devocional não tem poder de trazer intimidade com Deus. Cuidado, para que o seu devocional não venha roubar a sua intimidade com Deus. Aleluias. Chegou a hora de postar o meu devocional. Abre lá. Pega o café, porque tem uns que tem até esse nome. Não vou falar para eles não derrubar a nossa live, né? Gostaram da nova caneca? Novo logo, aleluias. Eu queria uma para cada um, mas é caro demais. Eu falei, compra só para mim então. Pega o café, bota assim, aí coloca o devocional. Peraí. Momento com o Senhor, aleluias. Postei. Aí sabe o que faz? Levanta e vai trabalhar. Já fiz meu minha consciência está limpa, porque eu fiz o meu devocional. Maravilha, parabéns para você.
Não estou falando mal do devocional, não estou falando que isso é errado, isso é certo e eu incentivo você a continuar fazendo, mas que não seja a única coisa que você faz no dia. Que você possa talvez tirar horas, como a gente falou aqui, de oração, de jejum, e falar, não, hoje esse devocional falou tanto comigo que, sabe, eu vou ligar para aquela pessoa que tem tempo que eu não ligo e eu vou falar de Jesus para ela. Sabe, o devocional falou tanto comigo que eu vou ficar de jejum até meio-dia em oração, para meio-dia eu vou orar, agradecer ao Senhor e eu vou entregar esse propósito. Faça algo mais, mas não permita que, não confunda que aquele devocional pode trazer intimidade com Deus. O devocional, ele vai trazer uma direção para o seu dia, mas a intimidade com o Pai, ela requer outras coisas. Que esse ponto aqui talvez eu inicie semana que vem, que é jejum e oração. Jejum e oração é o que se aproxima você de Deus. Não é os 10 passos para o sucesso, é jejum e oração é que te aproxima de Deus. Ah, não é, pastor, aquele louvor bonito? Não, o louvor bonito, ele toca o seu coração, ele mexe no seu emocional e deixa o seu coração mais soft para você escutar a mensagem. Mas o que continua desde a época da igreja primitiva até os dias de hoje é jejum e oração, porque no Atos 2 estava todos reunidos em um só lugar, e aí o Espírito Santo veio sobre eles, e todos ali receberam dons para proclamar o Evangelho. Você pode ficar em pé onde você está? Aleluias. Enquanto nós adorarmos ao Senhor, eu gostaria de fazer o que eu já falei essa semana. Se você fez o propósito, se você não fez, vamos fechar juntos. Eu queria que a gente orasse, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente entregar esse propósito. Ou se você não fez, vem à frente e fala, Senhor, me ensina a fazer um propósito de um dia. Mas eu queria que todos nós viéssemos aqui à frente. Se você puder, se você não puder, pode no seu lugar mesmo orar, mas eu gostaria de nós orarmos juntos agora e entregar ao Senhor esses dias que nós conseguimos lutar e vencer as guerras espirituais.